E aí, Tricolada? Sou Alexandre Antônio. Tô aqui para desabafar, para conversar com vocês, para falar algumas coisas que eu tô sentindo e que faz bem botar isso para fora, né? Vamos lá. Primeiro, eu tenho umas anotações aqui. Eu vou falar sobre os primeiros. Um minutinho. Tô muito gripado. Tá foda. Vou falar sobre os primeiros meses do Mário Bittencourt. Fiz umas anotações aqui. Bem, ele começou focando no pagamento de 3 meses de salário atrasado dos jogadores. Os jogadores estavam entrando no terceiro mês, ele foi lá, segurou algumas penhoras, correu atrás de credores para renegociar dívidas, empurrar a dívida para outros períodos. E assim ele conseguiu pagar os 3 meses de salário. Pelo que eu saiba, só tem um mês atrasado, né? Tá partindo para atrasar um mês. Isso aí foi um ponto positivo, né? O camarada chegou, o Mário chegou a impedir algumas penhoras e pagou os salários que estavam atrasados. Bem, o time não estava na zona de rebaixamento quando ele assumiu, né? Não estava na situação horrorosa que está agora devido à capacidade que eu nunca imaginei que o Fluminense, olha que eu torço o Fluminense desde os 10 anos de idade, nunca imaginei que o Fluminense ia ter a capacidade de perder para Avaí e CSA dentro do Maracanã, time que não fazia gol de ninguém e que não ganhava de ninguém. O Fluminense teve essa capacidade. Ele contratou 4 jogadores. Se eu esqueci alguém, por favor, me desculpe, bota lá no comentário. Cara, eu tô muito gripado. Ele contratou o Nenê, contratou o Wellington Nem, o Lucão e o Muriel. O Wellington Nem foi na esperança de recontratar o que é apelidado por muitos no Fluminense de um mestre de Xerém. O Nenê foi pela sua experiência, dar um pouco mais de cancha pro time. E o Muriel por precisar de um goleiro, com urgência. Na minha opinião, o Lucão a gente não sabe, né? De onde surgiu o Lucão? Por que se pensou na contratação dele? É um caso para ser até analisado. A contratação do Lucão, ver que é um empresário, as coisas todas. São aqueles tipos de contratações que precisa de um tempinho para você entender. Às vezes você vai entender depois, bem mais tarde. Bem, nas contratações que o Mário Bittencourt e o Celso Barro fez, porque é sempre bom colocar o Celso aglutinado aí, quando for fazer uma crítica, colocar o Celso perto do Mário. Porque a chapa foi formada pelos dois e tem muitos erros aí que tem uma colaboração enorme do Celso Barros para a situação atual de hoje. De para muitos, para muitos tricolores, o Fluminense já está rebaixado. Para muitos, a situação é até pior do que em 2009, porque naquele tempo a gente tinha o Fred, que tinha uma personalidade tremenda, uma coragem tremenda e aglutinou o grupo. Nós tínhamos o Cuca, que fez um trabalho espetacular naquele livramento de 1% chance de cair. A gente tinha o Conca. E esse ano, pô, a gente conta com Deus, né? É positivo nessas contratações aí, eu tenho. Muriel foi uma contratação positiva e já está se adaptando ao futebol brasileiro, tem atuado bem. O Lucão é aquele ponto de interrogação, com um enorme ponto de interrogação. O Nenê, a gente pelo jogo de ontem contra a Bahia, a gente começa a questionar, né? Pô, será que vale a pena? Por que ele não saiu no jogo de ontem? Será que a gente está se tornando refém do Nenê, como o time do São Paulo era com ele? E o Wellington Nem, será que ele tem alguma coisa ainda para apresentar? Vamos lá. Um ponto positivo do Mário Bittencourt foi a aproximação da torcida do clube. Ele fez um treino lá nas Laranjeiras, com a presença do público. Foi legal, porque trouxe
os treinos de volta de vez em quando para as Laranjeiras, mas depois não teve mais. Mas aproximou a torcida dos jogadores. Ali naquele treino nas Laranjeiras já teve 2 ou 3 jogos com um telão no gramado para os jogos da Sul-Americana, jogos fora de casa que o Fluminense precisava. Foi o jogo contra o Corinthians lá em Itaquera. E os 2 jogos da Sul-Americana, acho que ele botou o telão lá e aproximou a torcida do clube, fez novos sócios. Aí, parabéns. Conseguiu um patrocínio, né? Ele que na campanha presidencial falou que o Fluminense estava com um master engatilhado, tinham vários patrocinadores engatilhados, aquela conversa que você coloca em época de eleição, né, que você promete um monte de coisa e depois que você senta na cadeira, a pessoa, o eleitorado vê que aquilo que você prometeu não era bem assim, né? É como também era acusado o Abad, ou até mesmo o Peter, de nas eleições prometer reforma nas Laranjeiras, construção de estádio, e quando sentava na cadeira, o Abad realmente e o Peter não cumpriram aquilo que prometeram. E quem votou ficou chupando o dedo, ficou bolado, ficou chateado. E aquilo que o Mário sempre acusou, usando as redes sociais, e a rapaziada que o cerca nas redes sociais, que você não podia falar nada, que eles vinham com acusações, aquilo que eles acusavam ao pessoal da diretoria anterior, eles estão fazendo a mesma coisa agora. Eles chamam que a frase é a seguinte, a palavra é assim: estelionato eleitoral. Então, cadê o patrocínio? O único patrocínio que o Mário conseguiu, depois de prometer tantos patrocínios na época que ele era candidato, foi o Azeite Royal. O Azeite Royal, antes de patrocinar o Fluminense, já patrocinava o Botafogo e o Vasco. Então é uma empresa que procurou o Vasco ou o Botafogo, não sei se foi procurado ou ele procurou esses 2 clubes, e depois fechou com o Fluminense. Então o único patrocínio que o Mário conseguiu é um patrocínio comum aos outros clubes daqui do Rio. Então não foi nada extraordinário. O mesmo dinheiro que paga o Fluminense, paga o Botafogo e o Vasco para estampar a marca lá, o Azeite Royal, na camisa. Master até agora nada. O Master que ele disse nas eleições tem site, vai lá, clica no Google lá que você vai ver as entrevistas do Mário Bittencourt antes das eleições falando que tinha o Master engatilhado, tá tudo certo. E já são 3 meses de mandato e a camisa não tem patrocinador Master. E todo mundo sabe também que a Under Armour vai sair do Fluminense e até agora ele está estudando a melhor proposta para o novo fornecedor de material esportivo. Cara, não se encontra a camisa do Fluminense nova quase em lugar nenhum. Então, assina com outra, dá tchau, faz como o Sport fez. O Sport deu tchau lá para Under Armour e colocou outra camisa para vestir. O Atlético Mineiro fez a mesma coisa. Pega uma empresa que forneça material esportivo com facilidade, que você encontra em qualquer loja, e fecha com ela, pô. O patrocínio da Under Armour é quando se vender camisa. Pô, mas não tem camisa na loja para vender? Porra, que patrocínio é esse? Onde vai tirar dinheiro? Se ela tivesse a quantidade grande de uniformes nas lojas para vender, e o Fluminense vendesse camisa, ainda mais agora nessa situação que o Fluminense não está ganhando de ninguém, quem é que vai comprar a camisa do Fluminense? Pô, é um patrocínio que não serve de... pro cofre do clube não serve de nada. Uma crítica é o silêncio do Mário e a demora dele de responder. Vou beber uma água aqui porque tá difícil. Do Mário responder a CBF e a imprensa com relação à arbitragem. O Fluminense em alguns jogos cruciais foi prejudicado pela arbitragem e o Mário demorou a responder ou nem respondeu até agora. Ou nem respondeu. É um silêncio que aborrece, que entristece e que estressa a torcida. O Fluminense foi prejudicado em jogos importantes e o Mário simplesmente se calou. Fez uma visita lá na CBF, foi lá, conheceu as instalações, recebeu uma explicação do chefe de arbitragem. No dia que ele foi reclamar, ele foi lá, recebeu uma explicação do chefe de arbitragem e ele me explicou, não sei o que, nós nos pontuamos.
aquela defesa institucional, né, que ele reclamava tanto antes das eleições, de que o Fluminense não tinha defesas institucionais, ninguém defendeu, os presidentes não defendiam a instituição tricolor, ele está fazendo a mesma coisa. Depois vem a rapaziada lá criticar, falar estelionato eleitoral do fulano de ciclano. Nosso presidente está fazendo a mesma coisa. Tá bom? Daí o Fluminense ele tinha um jogo bonito, um jogo agradável, elogiado por toda a imprensa com o Fernando Diniz. Mas não tinha resultado. Até eu, na minha opinião, também achava, pô, tá na hora de trocar, vamos botar, vamos trazer um outro técnico, porque o esquema é bom, o ataque funciona, tem criar oportunidades, mas não faz gol. Aliás, não se defende bem, é uma defesa furada. Daí o que acontece? Daí a diretoria, com a liderança do Celso Barros, porque é o Celso Barros que é responsável por contratações junto com a Gione. Coitado, nem sei se o Gione hoje em dia tem poder de fala lá nas Laranjeiras, com o Celso Barros, né, com aquele ego enorme que ele tem. Quando me traz o Oswaldo Oliveira. Claro que a gente, como torcedor, a gente, como otimista, que eu sou um cara otimista. Pô, vou entrar nesse barco aí, vamos torcer para dar certo. E não deu certo. O que você viu ontem foi uma coisa lamentável. O camarada tirar o Ganso, que bem ou mal estava tentando criar oportunidade, estava comandando o meio de campo. Se era para tirar Ganso, tirava o Nenê. E me coloca o Caio, o garoto que não vinha jogando, o garoto pesado, lento. Botou o Caio no meio de campo para criar. Pô, escalou o Ganso de segundo volante. O Ganso tá jogando de segundo volante, porra. É complicado. É complicado pra ele, não é a função dele, não é a posição dele. Tava improvisado, o rapaz saiu vaiado. Alguns vaiaram, alguns aplaudiram. Tirou o Wellington Nem, que puxava contra-ataque, trazia velocidade. Fez uma cagada nas substituições que eu vou te contar. O cara ainda foi lá na zaga, fez pênalti, queimou o cara. Porque tu botou o cara sem condições físicas, o cara não vinha jogando, um jogo importante. Um jogo que era, pô, eu já falei várias vezes, tá na merda, tira o Igor Julião, cara. Tira o Igor Julião, bota um cara lá na ponta, não precisa lateral contra o Avaí. Pra que eu ter Igor Julião na lateral direita contra o Avaí? Bota um ponta ali, um cara de extrema ali. Bota o time pra cima, dá uma louca igual o Abel, enche o time de atacante. Fez tudo errado, o Oswaldo fez tudo errado. Fez tudo errado, tudo. Daí quem se ferra é a gente. Quem se estressa é a gente. Porque essa rapaziada hoje joga no clube, o Oswaldo Oliveira hoje é técnico do Fluminense, amanhã ele é o técnico lá no Japão, na Arábia, no Quinto dos Infernos, ou qualquer outro lugar. Mas quem vai disputar a segunda divisão é a gente. É a gente que vai. E com uma cota menor. Um clube todo endividado, cheio de problema, cheio de dívida, com dirigentes horrorosos, com o Celso Barros, que está lá dentro, deu uma coletiva falando que cobrou os jogadores, aquele jeitão dele, né? De elefante em loja de louça. Eu conversei com os jogadores, chamei a atenção deles. Na época do Diniz, ele chegou, fez uma entrevista uma conversa com a rapaziada, os jogadores não gostaram. Depois desse dia, você repara, você vai lá nos vídeos do Fluminense, do pós-jogo do Fluminense, você não vê o Celso Barros no vestiário. Que ele arrebentou com o vestiário. Ele não é o que se percebe, não estou afirmando, mas o que se percebe com a ausência dele nos vestiários durante jogos, que era para ele estar lá, porque ele que é responsável pela contratação do Oswaldo Oliveira, ele é responsável pela contratação de jogadores, ele tem que estar no vestiário. Às vezes você vê um dia ou outro o Mário Bittencourt lá presente, no vestiário, apertando a mão de jogadores, dando apoio, mas você não vê o Celso Barros. Porque quando ele tinha o dinheiro lá, quando ele tinha o poder, ele estava sempre no vestiário. Todo jogo do Fluminense ele estava dentro do vestiário, dando tapinha nas costas do jogador. Mas agora ele não tem dinheiro. Agora ele não tem como levar jogador para camarote de carnaval, não tem como levar para camarote de Maracanã, não tem mais o camarote da Unimed.
não tem mais jantares e festas na casa dele, porque o dinheiro acabou. E aí vem só a cobrança, aí o jogador não gosta. E ainda tem esse jeito espalhafatoso e destruidor de se reunir com o atleta, pô, daí você vê o afastamento dele, você não percebe, você não vê mais o Celso Barros no vestiário, sabe por quê? Dá a entender de que não é bem visto lá, não é bem quisto, não é, a galera não quer a presença dele lá. Aí como é que fica? Qual é a postura do Mário Bittencourt com relação a um vice-presidente dessa maneira? Um vice-presidente responsável por contratações que não tem entrada, não tem o olhar agradável, o companheirismo dos jogadores. É complicado, né? O Mário também sofre essa influência do Celso Barros. Agora, nesses últimos dias, a gente teve uma pancada violenta, porque a gente vendeu um centroavante. Ontem a bola rolou várias vezes na cara do gol, pedindo para ser empurrada para dentro e não tinha o 9, não tinha o Pedro ali para fazer essa função. O garoto foi vendido por primeiro o Fluminense tinha o Mário Bittencourt foi para entrevista coletiva várias vezes dizendo que a multa do Fluminense para a venda do Pedro era de 50 milhões de euros. O Fluminense tinha 50% do passe do Pedro. 50 milhões de euros era a multa para a venda do Pedro para o futebol exterior. Foi vendido por 8 milhões de euros. É o que? 36 milhões de reais. Ok, vai pagar o salário dessa rapaziada que está jogando esse futebol aí? Vai botar o salário deles em dia? Vai adiantar? A obrigação do cara é trabalhar e receber seu salário, ok. Pega o dinheiro do Pedro e paga essa rapaziada aí. Mas é muito pouco, Mário. Mário, mesmo com os valores, um fala que é X, um fala que é 12 milhões, outro fala que é 8, a gente não sabe ao certo o valor. É pouco. Para um centroavante que faz pivô, a falta que o Pedro fez ontem. Um centroavante que faz pivô, faz uma boa jogada aérea, tem bom passe, tem uma técnica. O Pedro lembra muito o Ibrahimovic. Já falei isso algumas vezes. O Ibrahimovic, o futebol do Pedro é bem parecido com o dele. Vai brilhar na Europa. Deus queira que ele brilhe na Europa, porque o Fluminense ficou com 10% do passe do garoto. E se o Fluminense, a Fiorentina vender e vender bem, o Fluminense ganha algum dinheiro. Pelo menos sobrou uns 10% do Pedro. E eu tô pedindo a Deus para que ele vá lá na Fiorentina, faça um caminhão de gols e seja vendido para um outro clube. E o Fluminense lucre, porque o que lucrou, se foi realmente 8 milhões de euros, é muito pouco. Para um centroavante, para um camisa 9, o centroavante, um atacante, um camisa 9, é muito valorizado na Europa, no mundo todo. E o Fluminense vende um 9, um matador, um centroavante, por esses valores, preço de zagueiro. Cara, eu peço, eu fico na minha cabeça, não pode ser. Deve ter alguma coisa errada, a gente vai saber daqui a algum tempo que os números são outros. Não tem como. Uma coisa que me tranquiliza é saber que não é menor do que 8 milhões de euros. Não é possível que o Fluminense venda. Quando a gente souber a verdade do valor que o Pedro for vendido, de uma coisa eu tenho certeza, não é menos de 8 milhões de euros. Porque se for menor do que 8 milhões de euros, é para fechar o clube. Não se vende um centroavante com esse valor. Olha a falta que ele está fazendo. O João Pedro vai dar conta? E o Lucão? Quem é o Lucão? A gente torce para dar tudo certo. São 3 meses de mandato. E é isso que a gente vê. O Luciano foi embora, pediu para sair. O Everaldo... O Luciano era um dos goleadores do time. O Everaldo abriu o caminho nas defesas lá pelo lado dele. Não concluía mal, correto. É um péssimo atacante de último lance. Mas ele fazia o salseiro dele lá pela lateral do campo e furava as defesas. O Bruno Silva, tudo bem, não agradava a grande maioria, também foi embora. E agora?
Como é que a gente fica? A gente aceita o rebaixamento? Tem chance de sair? O cenário é diferente de 2009, é muito diferente. Até a arbitragem está com uma má vontade tremenda com a gente. O que nos resta agora? Por 16 mil, cara, a galera acreditou, a galera foi eliminada. Lotou o Maracanã com 57 mil tricolores. Ontem a torcida numa segunda-feira, à noite, com chuva, tempo ruim. Foi 8 horas da noite, foi ao Maracanã, 16 ou 17 mil tricolores. Parabéns para a torcida do Fluminense. Essa torcida que é fiel, que acredita até o último minuto. Essa torcida abraça. Mas será que o dirigente está disposto a fazer isso? Será que o Mário e o Celso Barros estão dispostos a fazer isso? A era do Messias acabou, rapaziada. A era do Messias acabou. Chegou a hora de a gente encontrar a nossa realidade e lutar ainda o que nos resta para chegar ao fim desse campeonato com honra. Porque o Fluminense é grande demais para passar essa vergonha que a torcida do Fluminense está passando. Bem, rapaziada, agradeço aí pela atenção de vocês, um abraço. Respira fundo e segura a mão de Deus e vai, porque a coisa tá difícil. Um abraço, curta o vídeo, comente, deixe seu like e obrigado pela atenção de vocês. Tchau, um abraço.